Meus irmãos, bom dia. Como nós sabemos, nós estamos agora cada um distante do outro pelas circunstâncias que o mundo nos oferece, mas podemos estar quase que presentes pelos recursos que também o Senhor nos permite utilizar. Dessa forma, usando o recurso da mídia, nós vamos ou queremos estar na presença dos irmãos para compartilharmos a palavra de Deus nesse momento. Que Ele assim nos permita e que essa palavra consiga alcançar o coração daqueles que possam ouvir por compartilhamento. Meus irmãos, quando os hebreus estavam diante do Mar Vermelho, praticamente no início do Êxodo, eles enfrentaram uma situação que nós poderíamos qualificar aqui como desesperadora. Eles tinham saído dos domínios de Faraó. Faraó, depois de algum tempo, se arrependeram de ter feito essa concessão e manda que o seu exército os persiga. E eles agora, numa caminhada, também estavam numa fuga e chegam diante do Mar Vermelho. Constatam que naquele lugar eles não tinham por si mesmos nenhum recurso que lhes permitisse fazer aquela travessia. Pior do que isso, tinha um exército na sua perseguição. Um exército certamente com ordens implacáveis de que os alcançando os destruísse. E o que fazer numa situação como essa? Eles não tinham, como nós já dissemos, nenhum recurso para fazer aquela travessia. Certamente o coração de Moisés, como líder daquele povo, deve ter também se angustiado. E ele coloca essa questão nas mãos de Deus. E Deus diz: olha, Moisés, talvez não com essas palavras, mas deixa comigo, daqui para frente eu assumo. E imediatamente Deus abre as águas. Todo aquele povo passa com seus pertences, com seus idosos, com suas crianças, com seus animais, passam, enfim, com tudo que eles traziam. O exército que já se aproximava, vendo por onde eles passaram, e nos diz a Bíblia que eles passaram a pés enxutos, adentraram pelo domínio das águas, que imediatamente se fecham sobre esse exército e o exército morre afogado. Então veja que situação. Pouco antes, o povo hebreu não podia entrar nas águas que seriam afogados. Não podiam voltar e confrontar o exército porque morreriam ao fio da espada. E agora eles estão salvos e o exército está afogado. Mão de Deus. Deus faz isso. Mas Deus faz isso quando nós não podemos fazer. A Bíblia nos dá muitos exemplos de coisas que Deus fez. O tempo todo Deus fez. Mas Deus não faz aquilo que nos compete, que nós fomos comissionados e somos capazes de executar. Muito mais tarde, quando Paulo já está pontificando, anunciando o reino de Deus a toda criatura, ou seja, todos aqueles que passavam diante de Paulo, de quem ele se aproximava, ele anunciava, ele pregava o reino de Deus, ele nos traz uma mensagem simples, muito direta, que nos coloca muito otimistas. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu vou ler para nós. E diz esse versículo o seguinte, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Perceberam?
a zona de conforto que esse texto nos coloca? Nós somos filhos de Deus, somos aqueles que amam a Deus. E a Bíblia nos diz que tudo coopera para o nosso bem, ou seja, para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que amar a Deus é uma coisa que nós temos que fazer de coração. E somente nós sabemos, somente nós e Deus sabemos se o amamos de verdade. Não podemos estar convencidos na presença de Deus, nós temos que estar convertidos. E é essa conversão que nos traz o amor genuíno, não do qual Deus depende, mas que nos aproxima dele. Quando lemos esse texto, entramos, como eu já disse, numa zona de conforto. E como é muito agradável, muito interessante, muito bom para o nosso coração, nós deixamos de ler o versículo seguinte, que nos traz algumas, eu não chamaria de condições, mas que nos alerta para outras necessidades. O que diz o versículo 29? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o que está acontecendo aqui? Deus nos escolhe, Deus nos acolhe e Deus nos dá como irmãos a Jesus Cristo. Isso nos diz que nós não somos agora irmãos em Cristo, mas irmãos de Cristo. E isso exige certa mudança no nosso perfil que às vezes passa despercebido. Como irmãos de Cristo, nós somos aqueles que vivem ao seu lado, que vivem na sua presença e sob o seu senhorio. Por quê? Porque ele é o primogênito e a primogenitura conferia ao primogênito alguma liderança, alguma ascendência sobre os demais irmãos. Nós somos esses demais irmãos. Portanto, quanto mais o nosso perfil se aproxime do perfil de Cristo, mais isso é desejado pela Bíblia quando nos diz que nós somos irmãos de Cristo, segundo a sua palavra. E que extraordinária responsabilidade e que agradável responsabilidade isso nos confere, que é a responsabilidade de, como Ele, anunciar o reino de Deus. Anunciar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é justo. Reconhecer também que a justiça de Deus não invalida a sua bondade, mas a bondade de Deus não prevalece sobre a sua justiça. Seria como dizermos hoje que são atributos de Deus, mas para que facilite a nossa compreensão, que são poderes independentes. Um não interfere na ação do outro. O nosso pecado, por mais que a bondade de Deus nos acolha, a justiça de Deus prevalece sobre ele. A maneira de nos arrependermos ou de sermos perdoados é arrependermos daquilo que praticamos, nos reconciliarmos com Deus e pedirmos perdão do fundo do nosso coração. Não vale confessar-lhe apenas com os lábios. Essa confissão tem que sair do fundo do coração e os lábios têm apenas que pronunciá-la para que ela tenha efeito junto a Deus. E Ele então não nos imputará esse pecado no dia do nosso julgamento, porque nós estamos plenamente reconciliados com Ele. Esse é o perfil, é uma das faces do perfil daquele que ama a Deus e que pode ser chamado de irmão de Jesus e não apenas irmãos em Jesus. Nós normalmente nos referimos como irmãos em Cristo e a Bíblia nos diz que nós somos irmãos de Cristo. Isso muda muito, meus irmãos. É claro que o tempo que nós temos para trabalhar sobre um assunto tão amplo como esse é reduzido nesse momento de mensagem virtual. Mas a semente
desse tema está plantado. Talvez valha a pena refletirmos mais sobre ele. Que Deus nos permita uma compreensão ampliada desse assunto e que nós continuemos, cada um de nós, preocupados, não no sentido de estar ansioso, em servi-lo na qualidade do nosso amor. Eu digo na qualidade porque a qualidade do nosso amor tem que vir de Cristo. Se nós somos seus irmãos e aceitamos o seu senhorio, a qualidade do nosso amor tem que ser pura. O amor que nós tributamos a Deus tem que ter as qualidades que Jesus implantou no nosso coração como primogênito de Deus. Que essa palavra alcance o coração daqueles que tenham a oportunidade de ouvi-la por compartilhamento e que Deus continue no controle da nossa vida. É a nossa oração nessa manhã em nome de Jesus. Amém.